Olá, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Muito bem, turminha, estamos de volta então para a nossa segunda aula sobre Introdução à Química. Nessa aula, como eu já tinha falado para vocês anteriormente, nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades da matéria. Lembrando que na primeira aula nós conversamos sobre o que é a química, né, que é a ciência que se dedica ao estudo da matéria. Também falamos um pouquinho sobre o que é a matéria, tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, possui massa. Conversamos sobre as transformações da matéria, falamos também sobre os estados físicos e agora vamos conversar sobre as propriedades da matéria. Turminha, se você não assistiu a primeira aula, então para um pouquinho aqui, corre lá, assiste a primeira aula, depois você volta, belezinha? Então vamos lá. Bom, turminha, vamos então iniciar falando sobre as propriedades da matéria. Quais propriedades nós vamos falar? Propriedades gerais e também propriedades específicas. Sendo que das propriedades específicas eu vou falar com você sobre as propriedades físicas e também as propriedades chamadas de organoléticas. Muito bem. Bom, vamos iniciar então falando sobre as propriedades gerais da matéria. São aquelas comuns a todos os materiais, independente de sua composição. Ok? Muito bem. As propriedades gerais da matéria são massa, extensão, inércia, divisibilidade, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, indestrutibilidade e descontinuidade. Bom, eu vou conversar um pouquinho com você aqui sobre cada uma dessas propriedades para que você consiga entender aí esse conceito e essa aplicação de cada uma. Beleza? Então acompanha comigo aqui. Bom, eu sou o Nilson Novaes, professor de Química do Instituto Federal de Rondônia, e você é muito bem-vindo para ficar até o final dessa aula aqui comigo, belezinha? Vamos lá então. Turminha, começando então a falar sobre massa. Bom, lembra que nós conversamos que matéria é tudo aquilo que possui massa e também ocupa lugar no espaço. Então, é uma propriedade geral, ou seja, toda matéria tem que ter massa. Massa vai se referir então à quantidade de matéria presente em um corpo. Ok? Bom, quando você sobe na balança lá, você vê então que você registra, né, a sua massa referente aí ao seu corpo, não é isso? Bom, além da massa, nós temos também aqui a extensão. O que é a extensão? Extensão refere-se ao espaço ocupado por um corpo. Então, a medida desse espaço é dada pelo volume. Então, aqui eu coloquei o balãozinho para ilustrar. Bom, se eu encho esse balão aqui, ó, de gás, então eu tenho o gás aqui ocupando toda essa extensão. Se eu coloco um pouco menos de gás, o balão vai ficar um pouco mais murcho. Então eu vou mudar aqui a minha extensão, vou mudar o meu volume. Então a medida desse espaço ocupado a gente chama de volume. Belezinha? Então toda matéria tem massa e tem um volume, ok? Terceiro, inércia. Bom, preste atenção aqui que eu tenho certeza que você vai ver isso lá na física também. Então acompanha comigo aqui, ó. Refere-se à tendência de um corpo continuar em seu estado inicial, repouso ou movimento. Calma lá, o que é isso? Pessoal, se um corpo está parado, ele tende a continuar parado, até que eu aplique uma força nele para que ele entre em movimento. Se ele está em movimento, ele tem a tendência de continuar em movimento, ok? Então, olha só. Eu tenho aqui o meu tiãozinho aqui com um carrinho de compras. Bom, se ele der um impulso nesse carrinho de compras, ele está inicialmente parado. Se ele está parado, ele tende a continuar parado. Porém, se o tiãozinho aqui der um impulso nesse carrinho, o que vai acontecer com ele? Ele vai entrar em movimento e a tendência é que ele continue em movimento até que alguma força externa bloqueie esse movimento. Beleza? Então, inércia é a tendência que um corpo possui de ficar naquele seu estado inicial. Se está em repouso, tem tendência de ficar em repouso. Se está em movimento, tem tendência de continuar o seu movimento. Belezinha? Tranquilo? Então vamos lá. Divisibilidade. O que é divisibilidade? Bom, o material ele pode ser fracionado em várias porções e vai continuar mantendo as suas propriedades, ok? Então imagina que eu tenho aqui um determinado objeto e eu quebro esse objeto, particionei ele em várias partes. Então eu continuo tendo as mesmas propriedades, eu só alterei aqui o formato, né? Ok.
Impenetrabilidade. Opa, esse aqui também é legal, também você vai ver lá na física. O princípio da impenetrabilidade diz que dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Então eu tenho aqui, ó, dois corpos, né? Se eu tento colocar um aqui no mesmo local que o outro, não dá, né? Vai ter esse choque aqui e eles não conseguem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Ok? Então, olha só, eu tenho aqui a minha mão, a minha outra mão, eu não consigo que elas ocupem o mesmo lugar ao mesmo tempo. Belezinha? Tranquilo? Indestrutibilidade, ou seja, pessoal, a matéria ela não pode ser destruída, ela não pode ser criada. A matéria ela sempre está em constante transformação. Então, a matéria não é criada, a matéria não é destruída, somente é transformada. Coloquei para você aqui, ó, madeira sendo cortada, madeira queimando. Lembra lá na nossa primeira aula, nós falamos sobre as transformações da matéria? Que quando eu estou cortando a madeira, eu estou alterando somente o formato, seria uma transformação física. Aqui eu estou queimando a matéria, toda queima refere-se a uma transformação química, né? Eu estou alterando a composição do material. Belezinha? Então, vamos prosseguindo. Compressibilidade. Bom, compressibilidade vem de compressão. Então, redução de volume por meio da aplicação de pressão. Para a gente ilustrar isso, eu estou colocando aqui para você, ó, uma seringa, onde eu estou tampando aqui a ponta dessa seringa e pressionando. Então, perceba que o gás que está aqui dentro, o ar que está dentro da seringa, ele vai ser comprimido. E aí, quando eu solto esse êmbolo, eu volto para o meu estado inicial. Então, quando eu faço uma certa pressão, eu estou diminuindo o volume. Então, se eu faço uma redução de volume aplicando pressão, eu estou fazendo, na verdade, uma compressão. Estou tendo compressibilidade. Bom, alguns materiais também têm uma grande facilidade, né, de sofrer essa compressibilidade. No caso, os gases, né, têm essa maior facilidade para sofrer a compressão. Elasticidade. Bom, deformação do material por aplicação de força externa. Cessada a força, o material retoma seu estado inicial. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma mola. Eu puxo essa mola, estou deformando o material. Quando eu solto, ela volta para o seu estado inicial. Então isso nós chamamos de elasticidade. Ok? Descontinuidade. Também aí pode, né, aparecer com o nome de porosidade, por exemplo. Então, a matéria possui espaços vazios, são os poros. Então estou colocando aqui, ó, peguei aqui uma rocha porosa. E aí eu tenho os grãos, e entre os grãos eu tenho espaços vazios, que são os poros. Ok? Então aqui prova a descontinuidade da matéria. Belezinha? Bom, vimos então as propriedades gerais. Agora vamos às propriedades específicas. Bom, propriedades específicas são aquelas que vão variar de acordo com o material. As propriedades gerais eram comuns a todo material, independente da sua composição. As específicas não. As específicas variam de acordo com o material. Então eu tenho aqui propriedades específicas físicas, que são aquelas que eu posso determinar experimentalmente, e as propriedades específicas do tipo organoléticas. Organoléticas, organo se lembra de organismo. Tem alguma coisa a ver com organismo? Tem. As propriedades organoléticas são aquelas que impressionam de alguma maneira os nossos sentidos. Ok? Bom, vamos então iniciar os nossos estudos aqui das propriedades específicas, falando das propriedades físicas. E aí depois a gente fala das organoléticas. Bom, como propriedades físicas, eu tenho aqui a densidade, o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a solubilidade, dureza, tenacidade, ductibilidade e maleabilidade. Bom, eu vou conversar com você sobre um pouquinho de cada uma dessas propriedades, beleza? Então vamos lá, começando então com a densidade. Preste atenção aqui que é uma propriedade muito importante. Na química a gente vai usar ela sempre, sempre, sempre. Então olha só, densidade é uma relação entre massa e volume. Então a massa do corpo e o volume que ele ocupa. Então, quando eu falo que a densidade é uma relação entre massa e volume, então relação matematicamente falando é uma divisão. Então aqui a densidade é dada por essa formulinha aqui, ó. Densidade é igual a massa do corpo, pelo volume que ele ocupa, ok? Bom, vamos tentar compreender o que significa então a densidade de uma maneira mais prática. Preste atenção aqui. Imagina que em um determinado recipiente
de um determinado material, você viu lá que a densidade é igual a 1,5 gramas por ml. Bom, o que isso aqui significa? Significa que a cada 1 ml dessa substância, nós teremos a massa de 1,5 gramas. Ou seja, se eu pegar 1 ml dessa substância e colocar lá na balança, esse 1 ml vai me registrar uma massa de 1,5 gramas. Dessa maneira, então, turminha, eu estou vendo aí então a minha relação entre o volume ocupado e a massa do corpo, ok? Então, é uma relação entre massa e volume que eu tenho, então, chamada de densidade. Belezinha? Bom, eu quero te mostrar essa figura aqui agora. Presta atenção aqui. Aqui no meio, eu tenho água. E aí aqui eu coloquei óleo e coloquei aqui um pouco de terra, barro aqui. Então eu quero que você observe o seguinte aqui comigo. O óleo está flutuando sobre a água. O que significa isso? Significa que o óleo ele é menos denso do que a água. Então, quanto mais acima, menor a densidade. E o barro afundou aqui. Se o barro afundou, significa que ele é mais denso do que a água. Ou seja, quanto mais para baixo, maior a densidade. Ok? E a água aqui tem uma densidade intermediária, né? Então, o óleo sendo menos denso flutuou, o barro aqui, a terra sendo mais densa, ela afundou na água, certo? Bom, ponto de fusão e ponto de ebulição, a gente já conversou na outra aula, eu vou só te lembrar aqui que o ponto de fusão é a temperatura em que ocorre a fusão, lembrando que a fusão é quando eu tenho a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, eu tenho aqui, ó, para ilustrar para você, né, o gelo derretendo. Então, estou passando do estado sólido para o estado líquido. Ponto de ebulição é a temperatura em que ocorre a ebulição. Lembrando que a ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Para te lembrar aqui, eu estou mostrando para você o que está acontecendo aqui. A água está entrando em ebulição. Lembra que eu te falei qual é a principal característica da ebulição? Formação de bolhas. Então, você está vendo aqui nessa nossa imagem. Belezinha? Ok. Bom, turminha, eu tenho também a solubilidade. O que é a solubilidade? Solubilidade é a capacidade de uma substância em dissolver a outra. Então, nós conhecemos uma substância que dissolve a maioria delas, que é a água. Bom, a água ela é chamada de solvente universal. Por quê, hein? Porque ela dissolve a maioria das substâncias. Solvente universal. Bom, e aqui eu estou colocando para você a ilustração, sal sendo dissolvido na água. Então, o sal aqui, né, ele vai ser dissolvido na água, a gente chama aqui o sal de soluto, e a água é o nosso solvente. Bom, lá no segundo ano você vai estudar aí mais a fundo a construção de uma solução, que é quando eu tenho um soluto dissolvido em um solvente. Belezinha? Bom, vamos seguindo então. Então falamos de densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade. Vamos agora falar de dureza. Bom, dureza tem a ver com a resistência contra risco. Bom, qual é o material mais duro que eu tenho? O material mais duro que eu tenho é o diamante. Ele consegue riscar todas as outras substâncias. E nenhuma substância consegue riscar o diamante. A substância que tem menos dureza é uma rocha chamada talco. Até com a unha mesmo a gente consegue riscar ela, ok? Então, quanto mais resistente ao risco, maior a dureza. Bom, tenacidade. Bom, e aí eu vou entrar num detalhe aqui agora. Quando a gente fala em dureza, a gente tem aí a percepção que dureza é algo que tem resistência, mas não. Resistência a choques mecânicos é a tenacidade. Então, quanto maior a resistência a choque mecânico, eu tenho então uma maior tenacidade, ok? Então, vamos supor que eu pegue lá uma rocha e acerte ela contra a parede. Então, uma pedra, acertei contra a parede, ela é resistente a esse choque. Agora, se eu pegar um pedaço de vidro e jogar contra a parede, provavelmente ele vai se quebrar.
Então ele tem uma menor resistência, portanto uma menor tenacidade. E aí, para ilustrar aqui, eu estou mostrando para você um choque mecânico aí. Belezinha? Além da tenacidade, eu tenho aqui também a ductibilidade. O que é ductibilidade? Aqui é uma propriedade que eu observo mais facilmente nos metais. Refere-se à capacidade do material ser transformado em fios. Bom, pensa comigo aí. Que material que é fácil de ser transformado em fio? Exatamente, o cobre, né? O cobre, você encontra aí bastante material aí que tem fios de cobre, né? E a maleabilidade também é muito observada nos metais, que é a capacidade do material ser transformado em lâminas. E aí pensa comigo aqui, qual material, né, do tipo metálico aí que você encontra em lâminas até mesmo no supermercado? Pensa aí. Não sabe? Agora, lembrou? Papel alumínio. O papel alumínio ele é vendido em lâminas, né, em folhas de alumínio, certo? Ok? Então, eu posso dizer aí então que o alumínio ele tem uma capacidade de ser transformado em lâminas, então ele tem uma alta maleabilidade. Belezinha? Tranquilo, pessoal? Bom, falamos então sobre as propriedades específicas físicas, dureza, tenacidade, ductibilidade e maleabilidade. Então agora a gente pode falar então sobre as propriedades específicas do tipo organoléticas. Eu já tinha adiantado para você que são aquelas que impressionam de alguma maneira os nossos sentidos. Bom, e que propriedades são essas? Cor, sabor, odor, textura, transparência e brilho. Bom, de maneira que todas essas propriedades aqui, ó, elas vão impressionar algum dos meus sentidos, ok? E é muito comum nós vermos também essas propriedades em reações químicas, por exemplo, mudança de cor, algum odor de alguma substância que está sendo produzida, né, um cheiro característico, uma mudança de textura, por exemplo, também aí é indício de uma reação química, luminosidade, né, a presença de brilho, a transparência, tem materiais que são mais transparentes, outros são mais opacos, então também impressiona o nosso sentido da visão. Ok? Belezinha? Bom, eu preciso mostrar para você agora como é que isso é cobrado de nós em exercícios. Então, vamos praticar. Quais propriedades gerais da matéria caracterizam claramente a situação representada pela figura abaixo? Bom, então vamos analisar a figura contínua aqui. Preste atenção no que está acontecendo. Eu tenho aqui dois carros. Estavam em movimento, dá para ver claramente aqui que um estava em movimento, o outro também estava em movimento. Tentaram parar, não conseguiram, e aí isso acabou acontecendo aqui uma colisão. Bom, se aconteceu aqui uma colisão, significa que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, então eu já sei que aqui está acontecendo o princípio da impenetrabilidade. Bom, eu também observo aqui, ó, num outro momento, que eu tenho aqui algumas marcas que estão mostrando aqui o que eu chamo de frenagem. O carro tentou parar, ele tentou frear, mas como ele estava em movimento, ele tende a continuar em movimento. Então aqui eu tenho uma outra propriedade geral, que é a inércia. Então eu tenho inércia e tenho a impenetrabilidade, ok? Então a minha pergunta é: quais propriedades gerais da matéria caracterizam claramente a situação representada pela figura abaixo? Eu já de cara vejo duas aqui, impenetrabilidade e a inércia. Bom, temos opções, vamos ver aqui. Ó. Densidade de massa? Não. Massa e extensão? Também não. Dureza e inércia? Inércia sim, dureza. Bom, inércia e impenetrabilidade? Sim, olha o que nós achamos aqui. Então eu estou observando aqui, a minha resposta está na letra D. De doido é quem não estuda com o professor Nilson. Muito bem, ok? Então marcamos aí a opção letra D. Vamos para o exercício número 2.
Ainda hoje, é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, moringas ou potes de cerâmicas não esmaltadas, para conservar a água a uma temperatura menor do que a temperatura ambiente. Isso ocorre porque, bom, vamos entender então aqui o princípio da moringa, antes da gente ir para as opções. Para que você saiba, esse exercício aqui foi um exercício que caiu em provas anteriores do Enem, tá? Então vamos lá. Então eu coloquei aqui para você a moringa. Então a moringa está aqui, ó. Dentro da moringa tem água. O barro ele tem uma certa porosidade, onde a água consegue infiltrar aqui dentro do barro e fica aqui nas paredes do recipiente. Parte dessa água vai evaporar. E é quando essa água evapora, o que acontece? Para ela evaporar, ela tem que absorver calor para ela conseguir evaporar. Então ela vai deixando sempre aqui, ó, as paredes da minha moringa, do meu recipiente, resfriadas. Então por isso eu conservo aqui a temperatura menor do que a temperatura ambiente. Então vamos ver as opções agora, se tem alguma alternativa que mostra mais ou menos isso aí. O barro isola a água do ambiente, mantendo-a sempre uma temperatura menor do que a dele, como se fosse isopor? Não, pessoal, o barro não isola. Ó. Até mesmo o barro tem uma certa porosidade, é bem diferente do isopor. O barro tem uma composição bem diferente do isopor, então nada a ver. O barro tem poder de gelar a água? Não, pessoal, o barro ele não tem essa propriedade de gelar a água, não. Né? Não tem nada na composição do barro que a gente use para gelar alguma coisa. Né? O barro é poroso? Opa, achei aqui uma interessante. Permitindo que a água passe através dele, certo? Parte dessa água evapora, tomando o calor da moringa e do restante da água, que assim são resfriados. Olha só, então aqui sim, letra C, achei a minha resposta. A letra D, o barro é poroso, está correto. Permitindo que a água se deposite na parte de fora da moringa, até aí vai. A água de fora sempre está a uma temperatura maior que a de dentro? Bom, isso aqui não justifica a conservação. Letra E. A moringa é uma espécie de geladeira natural. Bom, a gente já discutiu aqui isso na letra B, que o barro ele não tem esse poder de gelar naturalmente a água, né? Então, liberando substâncias higroscópicas que diminuem naturalmente a temperatura da água? Negativo, né? Então, a nossa resposta correta está aqui na letra C, de como é bom estudar química com o professor Nilson. Belezinha, turma? Vamos ao exercício número 3. Exercício número 3. Para identificar três líquidos. Líquido A, de densidade 1.2. Líquido B, de densidade 1. Líquido C, de densidade 0,8. Um analista dispõe de uma pequena bolinha de densidade 1. Bom, pessoal, como aqui não falou as unidades, nós vamos considerar a unidade padrão, que é gramas por ml. Ok? Bom, um analista dispõe de uma pequena bolinha de densidade 1. A figura abaixo mostra a posição da bola ao ser mergulhada em recipientes contendo os referidos líquidos. Então vamos analisar a figura. Considerando a posição da bola nos três recipientes, qual dos líquidos, A, B ou C, encontra-se no frasco número 3? Então a minha análise aqui, frasco número 3. Muito bem, vamos lá. Antes aqui, eu vou marcar a densidade da bolinha. Ele falou que a densidade da bolinha é de 1, nós estamos considerando aqui 1 grama por ml. Então, 1 grama por ml. Perceba que na situação número 1, a minha bolinha afundou. Se a minha bolinha afundou, lembra, quanto mais para baixo, mais denso é. Então, isso aqui vai significar o que para mim? Significa que o meu líquido tem uma densidade menor, ele está para cima, então ele tem uma densidade menor. O líquido que tem uma densidade menor que 1 é o líquido C, 0,8. Então esse líquido aqui tem densidade 0,8, então ele só pode ser o líquido C. Bom, situação número 2. De novo, eu sei que a densidade da bolinha é 1. E a bolinha está em equilíbrio aqui, ó, ela parou aqui. Ela não flutuou nem afundou, significa então que ela tem a densidade o quê? Igual ao do líquido. O líquido que tem densidade igual ao da bolinha é o líquido B. Então aqui o líquido também tem densidade 1.
líquido B. Bom, só sobrou aqui o líquido A, mas vamos fazer a análise do mesmo jeito. Ó. Eu tenho aqui a bolinha, que tem densidade 1. Se a bolinha está flutuando, significa que o meu líquido tem uma densidade maior, já que ele está abaixo da bolinha. E a densidade maior aqui é 1,2. Então, o meu líquido aqui tem uma densidade de 1,2. Significa, então, que aqui está o meu líquido A. Então, resposta. Qual é dos líquidos que nós temos aqui no frasco número 3? O líquido A. Belezinha, turma? Conseguimos compreender, então? Ok? Bom, turminha, chegamos ao final dessa nossa segunda aula. Eu espero de coração que você tenha compreendido todo o conteúdo. Fique à vontade para pesquisar mais sobre esse assunto. Assista essa aula quantas vezes for necessária. Permanecendo as dúvidas, entre em contato comigo. Um abraço, até a próxima e valeu!